Shalom Brahot, saudações, bênçãos para todos. Meu nome é Paulo Henrique, sou conhecido como Kenai Shaul Rachalia pelas redes sociais e hoje eu quero gravar essa segunda parte, a respeito do nome do Eterno. A primeira parte, para quem viu, foi um pouco pesado a forma que eu falei, e como vamos falar a respeito de um nome santo, a gente vai ter que pegar um pouco mais leve, tá bom? Então vamos começar o seguinte, vamos começar a falar a respeito da língua hebraica, Hoje a língua hebraica está totalmente falsificada, não é pelo povo de Israel não, é pelo povo brasileiro mesmo, que estão falsificando, estudando o hebraico falsificado. Lá em Israel, o povo fala Shalom, aqui no Brasil eles começaram a inventar um tal de Shalem, Shalem de Shamaim, que significaria paz do céu, Porém, se o próprio país chama Shalom, quem somos nós para chamar Shalem, nós falamos Amém, aí eles falaram que não, que Amém é pagão, significa múmias, Munha, Então, Amenal, que significa Amém, para vocês entenderem como é que o negócio está ficando feio, O nome de Jacó é Iacob, Tanto no arcaico quanto no aramaico, mas inventaram um tal de Al-Shuru, que Al-Shuru, só estou fazendo a tradução, que diz que o nome verdadeiro é Al-Shuru. Então, assim, o nome da cidade, no chamado hebraico arcaico, era chamado de Ariel. Esse é o verdadeiro nome da cidade, o primeiro nome da cidade, que significa leão do Criador, ou em outra linguagem, leão de Deus, E depois que Israel saiu da Babilônia, que passou 70 anos escravo dos babilônicos, sofrendo na unha do povo por causa da sua desobediência, eles deixaram de falar a língua chamada o arcaico, que é o hebraico antigo, para falar o aramaico. Algumas pessoas dizem que o aramaico é a língua dos arameus, que era um povo pagão e tal. Não, nada a ver. O aramaico que Israel fala hoje é o mesmo hebraico, é o dialético do hebraico. Se você pegar o alfabeto hebraico hoje, você não vai ver nenhum maçoreta, nenhuma vogais, Enquanto o vocálico no alfabeto hebraico só modificou um pouco a forma, Mas isso não significa que não seja o mesmo. Eu vou falar no português para as pessoas que não entendem o hebraico entender. As vogais entrou no linguajar hebraico, para dar um som melhor. Por exemplo, o re, que é o H. Ele não tinha som como algumas outras letras, não bate aquele som. Então, quando eles colocaram ali os maçoretas, as vogais, passou a dar um som melhor para a letra. Por exemplo, eu escrevi lá no outro lá, como está escrito aqui, o nome, deixa eu ver se ainda está aqui no papelzinho, o nome Yahushua, que é escrito, vou colocar aqui mais uma vez, aqui você vê as vogais no nome, na transliteração do nome Yahushua, você pode ver aqui, vou colocar bem pertinho aqui, ó, Y-A, aqui você já vê um encontro vocálico, E bem no finalzinho também você encontra um encontro vocálico, U-A. E o nome Yahushua, como eles falam, alguns falam no final, só aumenta um H no final, mas mesmo assim você encontra o encontro vocálico, Tá aí Yahushua ou Yahushua, aonde gera confusão, Da mesma forma o nome Yeshua, que está aqui, bem embaixo do nome Yahushua, Você vê aqui uma letra E, que não existia no hebraico, e no final está lá o encontro vocálico aqui, o A, Yeshua. Porém, ainda que eu tirasse as vogais, os maçoretas, ainda que eu tirasse, continuava o mesmo nome. Por quê? Porque o que vale é o som. Não é, por exemplo, se eu falar assim, tem a letra A, lá em Israel não tem. Não tem letra A, não tem letra Y. O tetragrama sagrado, ele é traduzido, YHWH. Aí outros dizem, não, é YHVH, Tradução. Não importa é o som que vai sair dos seus lábios. Se é com V, se é com W, e até nisso o povo briga.
né? Não, porque antigamente era V, né? Lá em Israel não existe V, não existe Y, né? Você pega ali um Aleph, que dá o som do A, né? Dá o som do A, né? Não quer dizer que existe o A lá em Israel, dá o som. Por exemplo, em 2003, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou, o nosso alfabeto português mudou. Entrou K, Y e W, não existia. Por isso nós estamos amaldiçoados por causa dessas letras? Claro que não, entendeu? Você pode ver que hoje você fala Vilma com W, Vilma com V, né? O Anderson com U, o Anderson com W. Isso é o mesmo som, né? Eu vou falar Yod, Re, Vav, Re. Por exemplo, como no Brasil não existia o Y, se eu vou pelo som, teria que usar o quê? O I, né? Yod. E, né, eu já teria que utilizar o I, porque eu vou pelo som do tetragrama. Não é porque eu vou botar um J para dar um Jod. Não, eu teria que ir pelo som. Se o som é de I, Iod, então seria um I. Mas como o Y entrou no Brasil, então modificou ou tirou o I, né? Então entra o Y. Mas isso não significa que o cara vai para o inferno ou vai ser esquecido por eterno porque ele tirou um I e botou um Y. O que importa é o som que sai dos seus lábios. Por exemplo, eu escrevo, né, Herbalife, mas eu pronuncio Herbalife. Eu escrevo beautiful, mas eu pronuncio beautiful, né, que é bonito, né, em inglês. Eu escrevo Michael Jackson, mas para falar eu falo Michael Jackson, como Jean Cláudio, né? Que na tradução em inglês original é John Claude Van Damme, né? Então assim, não é o que você escreve que você pronuncia. Por exemplo, eu vou escrever Jireh, eu escrevo Jireh, né? Jeová Jireh, como o povo chama, mas a pronúncia original é Guireh, viu? Então assim, as pessoas confundem muito isso, o que eles falam, o que eles escrevem, é muito, sabe, é uma confusão até por uma letra, como eu estava explicando. Uns diz que o nome do Salvador é Yeshua, né? Aí o outro diz, não é Yeshua, você tem que o chamar com o nome correto, é Yeshua, né? Aí o outro diz, não, é Yahushua, né? O outro diz, claro que não, tem que ter um H no final para dar Yahushua. Ei, como eu estava explicando no outro vídeo lá, né? Jesus para os franceses, para os espanhol, na Espanha, desculpa. Jesus para os espanhol tem um acento no U, né? Jesus. Aí vamos dar um exemplo que Jesus fosse o nome do Salvador, ou seja, ou não seja, entendeu? Aí Jesus chega e agarra no pescoço do cara e diz, ei, tu botou um acento, entendeu? Jesus não tem acento, vai pro inferno. Ai, pro inferno. Não, Senhor, eu não sabia que Jesus não tinha acento. Não, tu vai pro inferno porque tu colocou um acento em cima do U. Ou então vai chegar no pessoal do Brasil e dizer, vocês vão tudo pro inferno. Mas por quê? Porque Jesus, olha o som, Jesus, daquele som, tem um acento no U, e vocês não botam o acento no U, vão todo mundo cair no inferno. Ei, se haver um julgamento, vai ser pelos teus atos, não por um acento. Não é por um acento. Não é porque você chama de Yahushua, o outro chama de Yahushua, que você vai para o inferno porque o nome é Yahushua ou Yahusha. Não, mas tem que ser Yeshua ou Yeshua. Não é assim. Não funciona assim, entendeu? Então, o povo está fazendo aquela confusão na mente das pessoas, e o povo está entrando nas internet, está estudando pelas internet, e isso está desgraçando a vida dos outros. Vamos começar pelo início, né? A cidade santa, que é chamada de Jerusalém no português. Hoje, o seu nome era Ariel, Leão do Eterno, ou Leão de Deus, Leão do Criador, né? A tradução do nome. E depois que Israel saiu da Babilônia, né, passou 70 anos preso, eles mudaram vamos dizer assim, evoluíram o seu linguajar. Eles falavam o chamado aramaico, que é o dialético do hebraico, né? O hebraico de rua. Aí eles deixaram de falar aquele hebraico que eles falavam antigão, depois que chamam a palavra arcaica, antigo, né?
Aí começaram a falar o aramaico. Mas se hoje você perguntar qualquer israelense qual é a língua que vocês falam, eles vão dizer que nós falamos o hebraico. Eles não vão falar nós falamos aramaico, eles falam nós falamos o hebraico, porque o aramaico é o dialético do hebraico. O aramaico que Israel fala hoje é o chamado dialético do hebraico, entendeu? Aí existe o aramaico dos arameus, existe, mas isso não significa que o dialético, que o linguajar que eles estão falando, vamos dizer, o idioma é do diabo, não existe idioma maldito, não existe idioma, o povo está confundindo até com isso. Tem a língua santa, que é a língua hebraica, e tem a língua do capeta, que é as outras línguas. Ei, para com isso. Isso não existe. Aí você diz, eu entendi o que você falou já no primeiro vídeo, né? Esse já é o segundo, mas a gente repassa para vocês entenderem bem. Então vamos lá, né? Em Números, capítulo 6, versículo 27, o Eterno fala o seguinte: então porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Onde é que está a confusão? Um diz que os filhos de Israel é chamado de Yahud, porque o nome do Eterno é Yah, né? E outro diz que o nome dos filhos de Israel é Yehud, né? Yehud ou Yahud. Aí há uma mudança de palavra, o Yah e o Ye, né? Quando você assiste os filmes dos Yah, eles dizem que o Ye veio através do hebraico novo, moderno, né? E que Ye significa um bode, quem adora Yeshua significa o bode salvo, está adorando um bode. Assim como Yah também é uma cabra, como eu falei no primeiro livro, né, no primeiro vídeo. Então, para você ver, no hebraico original, a palavra é Yehud, não é Yah, viu? Não é Yah. Outra coisa, não tem nenhum remanescente que prova que o nome do Salvador é Yahushua, não prova, nem Yahushua. Pode inventar, porque é o nome dos profetas, porque não sei o que é o nome de fulano. Ei, nenhum profeta sabia que ia ser profeta, não. Nenhuma mãe do profeta dizia assim, ei, isso aqui vai ser profeta. Não, a única que eu saiba, que as duas únicas que eu sei, que eu vi dentro das escrituras, que foi anunciado que sabia de alguma coisa, seria a mãe de Sansão, né? Que o anjo falou, com eles lá falando que ele seria, o que ele seria, e Maria, né? Miriam, ou Maoluã, como diz o fulano, né? Maoluã, não, Miriam, né? Porque o anjo desceu para falar. Eu vou botar o meu filho nascer, eu vou saber que ele é profeta, vou botar o nome dele. Aí fica, não, porque o nome do governador de Israel é Benjamim Netanyahu, tem o nome do Salvador. Para com isso. Puxa a lista aí do povo de Israel, dos governadores, e vê quantos governadores tem o nome de Yahweh. Puxa a lista dos governadores. Quando o Benjamim Netanyahu morrer, que Deus o tenha, né, que ele está vivo ainda, graças a Deus, não significa que outro vai entrar com o nome de Yahweh também, não. É só você puxar a lista dos governadores de Israel, você vai ver que vamos dizer, 98% nenhum tinha o nome de Yahweh. Mas para, gente, com isso. Entendeu? Então vamos iniciar aqui, como eu estava explicando, já estamos com 13 minutos já, entendeu? A confusão ficou no chamado tetagrama sagrado. O povo judeu está rindo da cara dos cristãos, dos teólogos, porque o povo está lendo o tetagrama errado. Você tem uma forma de ler certo. Em primeiro lugar, que o tetagrama não veio para ser lido. O judeu escondeu o nome do Eterno, como eu expliquei no primeiro vídeo. O nome do Eterno não é hebraico, que nem o povo fala, entendeu? Não tem origem hebraica, não é porque ele falou com o hebreu que significa que o nome dele tinha origem hebraica, não tem, entendeu? Então, ele disse, então porão, vocês vão colocar o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, já tem um início, Yehud, né? Aí ele pega e diz também, lá em Daniel capítulo 9, versículo 18, 19, vou reduzir aqui para não ficar muito grande. Daniel faz aquela oração, né? O Eterno ouve, o Eterno perdoa, né? Pois o teu nome está na tua cidade, Jerusalém, porque antigamente o nome da cidade não era Jerusalém, não, era Ariel, entendeu? De Ariel que virou Jerusalém, porém Jerusalém no português. Mas como o nome próprio não pode ser mudado, o nome é Jerusalém, esse é o nome verdadeiro, entendeu? Então, de boa, Jerusalém, o nome da cidade, todo judeu sabe disso. O judeu não precisa se enganar, o brasileiro está se enganando, querendo mudar um país, e não vai mudar esse país, entendeu? Então, quem quiser mudar, que tente mudar, o problema é militar. Não mudando no Brasil, tentando melhorar as leis aí, né? Dando direito aos trabalhadores, de boa, mas não tirando o direito dos trabalhadores. Fora, presidente! Vamos lá! Então tá aí,
E Yerushalai? Yehud? Deu, bateu, né? Bateu. Aí nós temos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, meu povo que se chama pelo meu nome, que tem o nome dele, né? Se humilhar. A palavra se chama não quer dizer que chama, não, é se chama pelo meu nome, né? Você vê a confirmação lá, 2 Crônicas 7, 14, né? Que dá ali a mesma confirmação que você vê ali em Daniel, capítulo 9, Daniel 9, 18 e 19, né? Quando fala... ó Eterno ouve, ó Eterno perdoa, porque o teu nome, né, está escrito na tua cidade, Yerushalai, né, e no teu povo, que confere, né, confirma o que está escrito em Números, capítulo 6, versículo 27. Deixa eu confirmar aqui se é Daniel, capítulo 9, o versículo 18 e 19. Falar porque está em vídeo, né, se falar errado, o povo queima, né. Então, aí confere lá, né? Então a cidade é Yerushalai, o povo Yehud, né? E agora qual é o nome do que chamamos Salvador? É Yahushua, Hamashia. Tem gente que diz que não utiliza o nome Yeshua, porque a palavra Yeshua, né? Ela não traz só salvação, mas também lamentação, entendeu? Então eles preferem utilizar a palavra Hamashia. Tudo bem, de boa, né? Hamashia, você que sabe, usa a palavra que você quiser. Isso. Entendeu? Problema militar seu. Então vamos ver. Qual é o verdadeiro nome do Salvador? O Salvador, ele não veio com o nome de Yeshua, Yahushua, e nem Yahusha, Yahushua, Yehoshua, e nem Yehoshua, que nem alguns falam aqui. Yehoshua, pela Torá, né? Pela Taná, é o nome de Josué, né? Então, lá em Atos diz que o nome do Salvador é um nome sobre todos os nomes. Significa o quê? Que é um nome direto do céu, que ninguém tem esse nome. Ninguém tem esse nome, né? Como é que, por exemplo, Josué tinha o nome de Yehoshua, Josué foi famoso, né? Então, um monte de gente botou o nome de Yehoshua. Aí chega mais um Salvador com um nome sobre todos os nomes, com o mesmo nome de Josué, que mais de 1 milhão de hebreus teve esse mesmo nome. Que nome sobre todos os nomes é esse? Né? O nome do Salvador é Yeshua. Presta atenção. Yeshua, não Yeshua. Yeshua. Agora eu vou explicar para vocês como a palavra Shua entrou nessa palavra Yeshua. Primeiro que se no hebraico original, tanto no arcaico quanto no aramaico, a palavra Yeshua significa salvação, nada mais. Isso não é nome de ninguém, de ser humano nenhum. Ou Yeshua ou Yeshua é o mesmo nome, é salvação, nada mais. Esse significa. Então, o Salvador nasceu na época já do aramaico, que eu expliquei, entendeu? Ele não nasceu naquela época da escravidão da Babilônia, não, foi depois. Então, depois que aqui o povo saiu, que trocou o seu linguajar do arcaico para o chamado aramaico, que é o dialético do hebraico, do hebraico arcaico. Aí então nasceu Miriam, né, que chamam de Maola, mas é Miriam. Aí o que aconteceu? Veio, né, o Salvador com o nome de Yeshua. Quando o anjo disse, ele será Yeshua, entendeu? O anjo disse o seguinte, ele será o Salvador da humanidade. Né? Israel sempre teve um Messias. Messias é cultura israelense, entendeu? É cultura dos hebreus, né? Não só existe um Messias, não. Uzias foi considerado como Messias, né? Sansão ia ser o Messias, porque Sansão não foi Messias, porque a palavra Messias é libertador. Por exemplo, Moshe, o rabino, libertou, através do Eterno, libertou o povo de Israel. Então Moisés foi o Messias para Israel, entendeu? Só que a diferença de Yeshua ou Jesus, né, a diferença, porque ele veio para libertar a alma. O Eterno entendeu o seguinte, que libertou várias vezes as pessoas, o seu corpo, tirou da escravidão, e eles continuaram da mesma forma. Então eu vou enviar alguém agora para libertar a alma das pessoas, porque a pior escravidão não está no corpo, mas está na alma. Libertando a alma, o corpo automaticamente é liberto também, entendeu? Então o nome do Salvador é Yeshua, né? Quando ele completou seus 30 anos, lá em Sefer Yahuana, que é livro de João, no capítulo 2, ele já tinha discípulo. Por que ele tinha discípulo? Porque ele se formou em rabinagem, ele era rabino, formado pela escola de formação de rabinagem, e o seu rabino-chefe
né, era chamado de Yehoshua. O rabino-chefe dele continha o nome de Yehoshua, que é o mesmo nome de Josué, entendeu? Aí você tem muito cristão assim, que tem a mente tão fraca, né? Que diz, não, mas Jesus nunca estudou. Claro que estudou. Claro, ele tinha que seguir todo o sistema. Ele tinha que chorar quando criança. Ele tinha que fazer pipi. Ele tinha que comer, sentir fome, como as escrituras diz lá em Mateus, que ele foi para o monte, sentiu fome. Ele estava um corpo de ser humano. Ele é um ser humano ali na terra, entendeu? Então ele tinha que seguir todo o sistema que tinha que seguir. É tão tal que as escrituras falam que as pessoas o chamavam de rabino. Rabino não é porque ele tinha inteligência, não. Israel não funciona igual no Brasil, não. E as escrituras diz que ele lia na sinagoga, e para ler na sinagoga tem que ser formado pela escola de rabinagem. Para ler uma igreja de Israel, não é igual aqui no Brasil, que o cara lá nunca foi nem auxiliar de uma igreja, só porque tem um prédiozinho, vai lá, abre com as cadeiras, cara de sonho, e diz, eu sou pastor. Que pastor, entendeu? Que pastor. Todas as vezes que Deus usou alguém, ele para ungir alguém, ele usou uma pessoa. Por exemplo, quem foi que ungiu a Saul? Deus disse Samuel, unge lá Saul. Deus disse Samuel, agora vai unge Davi. Deus sempre usou uma pessoa para ungir o outro. Aí o cara se unge a pastor. Para com isso, entendeu? Aí começa a gerar o quê? A confusão. Então vamos lá. Então ele se formou na escola de rabinagem. As escrituras dizem em João capítulo 2, que ele foi lá convidado numa festa de casamento, no capítulo 2, e ele já tinha discípulos, não porque ele dizia, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou isso, que ninguém ia acreditar, nem o judeu é tão, com todo o respeito da palavra, é jumento para sair acreditando em que alguém ia dizer que era Deus, eles iam acreditar. O judaísmo conhece a Torá, Taná, né, que ouve o Israel, né, o Eterno é um, Deus é um, ia nascer uma pessoa e sair dizendo que é Deus, que ele até morreria apedrejado num sistema desse. Então não funciona assim, ele sai dizendo eu sou Deus, vem cá, que que nunca tinha feito nenhum tipo de milagre. Fez lá em João capítulo 2, a partir do primeiro milagre, transformação de água em vinho, né? Então Yeshua, quando começou a fazer milagre, começou a curar as pessoas através, né, do Eterno, que lhe deu esse poder para fazer tudo isso, ele passou a receber o título Shua, né? O título de salvação, entendeu? Então por isso que ficou Yeshua, é um nome próprio de uma pessoa, né? Aí recebeu Shua, por isso que ficou a palavra Yeshua, né? Que foi dado o nome dele. Quando esse nome é uma coisa que está numa confusão grande, nome próprio não pode ser mudado. Só que naquela época, nome próprio podia ser mudado sim, entendeu? Quer ver uma coisa? Só para você ver aqui, ó, Radassa mudou para Esther. Entendeu? Porque a Bíblia diz que a lei do homem é constituída por Deus, quer dizer, respeitada, Deus respeita, Deus autoriza, autorizar, entendeu? Então naquela época podia sim mudar, entendeu? Isso era até uma cultura hebraica fazer isso. Quem é Sadraque, Mesaque, Abednego, quem é Daniel, todos esses nomes foram mudados. Para esses nomes aqui, foram tudo mudados quando foram para a Babilônia, mudaram os nomes originais dele, colocaram Sadraque, colocaram Mesaque, colocaram Abednego, colocaram Daniel. Esses nomes não eram nomes próprios. Como Abraão virou Abraão, como vamos dizer que Jacó, né? Jacob virou Israel, Al-Sholu, como diz o povo, virou Israel, né? Como, vamos lá, Jesus, na época de Jesus, né? Pedro, o nome dele era Simão, virou Pedro, e tem vários, até Paulo, que era chamado de Saulo, virou Paulo, e assim, cultura. Nome próprio não pode ser mudado, naquela época podia ser mudado, entendeu? Aí o que aconteceu? Quando o nome Yeshua chegou na Grécia, chegou com o nome feminino de mulher. Então foi o que eles fizeram, não podia pregar o filho de um Deus como uma deusa masculino. Por exemplo, Hana, nome de João, é um nome feminino, né? Então o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma transliteração do nome, porque não podia utilizar o nome feminino. Aí colocaram, na transliteração ficou Ieso, né? Ieso, lá na Grécia. Aí quando veio para o Brasil, né? Não existia a letra Y, aí ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, era esse o alfabeto. Como não existia a letra Y, eles deveriam ter colocado o I, né, para ficar Ieso certinho, mas eles não botaram o I, pegaram e jogaram o J por cima, quer dizer, fizeram a troca de letra, né, aí jogaram o J, ficou Jesus.
Aí começou a ter também aquela confusão, que Jesus não ficava legal, de boa. Sociedade Bíblica foi lá e botou um S no final para dar aquele realce o nome, aí ficou Jesus, né? Tá bom, mas não é por isso que o Salvador não atende. Porque naquela época, quando o Martim Lutero foi fazer a tradução lá, ele colocou o nome no alemão. Ele traduziu para os gregos também, ele fez a tradução para o latim e para outras línguas, ele fez a tradução, entendeu? Porque naquela época nome próprios podia ser mudado sim.